Fica aparecendo, né? Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Côndito. Conto com a presença hoje aqui desse casal maravilhoso, duas expressões do direito brasileiro, juiz do trabalho Hugo Melo Filho e a advogada popular Anjuli Tostes. A gente vai conversar sobre a publicação, o e-livro Quarentena, só cortar aqui o meu retorno, e vamos falar sobre conjuntura, sobre Brasil, sobre Moro, sobre o que está acontecendo aqui. Quero saudar e agradecer imensamente a presença de vocês. A gente estava num papo largado aqui sobre Cuba, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Saudações democráticas a vocês, queridos Hugo e Anjuli. Tudo bem? Obrigada, Conde. Saudações a todos e todas aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Prazer também. Muito obrigado pelo convite, Conde. Vamos lá, vamos bater papo. Vamos bater papo. Olha, eu vou falar, a gente vai fazer aqui a apresentação do livro. O livro ficou muito bonito. São os maiores intelectuais do mundo, simplesmente, que estão nesse livro, as maiores expressões do país. Parabéns, né, por esse projeto. Um projeto que eu acho que ele entra nesse momento de as pessoas buscarem soluções para esse momento delicado do mundo todo, que é a pandemia, que é a quarentena. Tem uma questão psicológica, tem uma questão de conceito do capitalismo, desgarçamento. Fala um pouquinho para a gente como é que foi o projeto, como é que nasceu e como é que vocês foram organizando isso aí. Vou começar? Quem começa? Bom, a gente fez tudo isso num prazo de 20 dias. 3 semanas, nós tivemos a ideia, Anjuli teve a ideia mais assim, e convidamos as pessoas e agilizamos a entrega dos trabalhos, porque nosso medo era de que ficasse velho, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade impressionante e um artigo escrito semana passada já pode ser velho depois de amanhã. Então, a pressa é também por isso. Houve uma aceitação muito legal de todo mundo que a gente convidou. Algumas pessoas não puderam participar, até pelo momento, né? Especialmente as mulheres. A Júlia até gosta de destacar isso e lamentar isso. Mas o resultado foi maravilhoso. A gente queria uma espécie de raio-x do que está acontecendo agora e o que é que as pessoas imaginam que vai acontecer depois, né? E acho que isso ficou muito bem retratado, né? Não, para nós foi uma alegria muito grande, né? Quando os convites foram aceitos, boa parte deles foi aceito assim, de imediato, e a maior parte dos artigos que estão no livro também foram escritos exclusivamente para o livro. Nós tivemos a preocupação também de escrever artigos com um fôlego maior, que é justamente para que eles não fiquem empacados na conjuntura. A ideia de trabalhar essa temática mais ampla, de reflexões sobre o agora e o depois, né? Sobre a pandemia e o depois, é justamente para que a gente consiga aproveitar esse momento que é rico, né, em termos do que ele revela sobre a nossa sociedade e sobre as nossas escolhas, para fazer escolhas para frente. Então, as pessoas entenderam a ideia e toparam. Isso foi muito positivo. O Hugo comentou das mulheres, eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. A gente sente isso, o livro tem uma vibração, tem uma capa maravilhosa que é de um artista italiano. Eu vou abrir aqui, colocar o livro. Deixa eu saudar o público que está chegando aqui para acompanhar nosso papo. Ludmila Maciel, Ângela Lassett, Isabel Cristina Felisbino, de Itanhaém, São Paulo, boa noite. Saudações aqui, Maria Eugênia Bastos, Jaciara Freitas, Ana Cecília Austregésilo. Vai ser um papo maravilhoso. Olha, eu quero dizer o seguinte para o público aqui. O livro, eu coloquei o link na descrição dessa transmissão. Você pode baixar gratuitamente o livro. Enfim, eu coloquei em todas as redes aqui, porque realmente é um livro saboroso. Eu vou abrir aqui a imagem do livro para a gente degustar em conjunto aqui com o nosso público e com os nossos entrevistados, que são os organizadores. Tá aqui, esse aqui é o PDF do livro, que você baixa gratuitamente, Quarentena, reflexões sobre a pandemia e depois. Achei muito bonito, poético esse depois que vem no título, né? E aqui o subtítulo, uma fotografia desse período importante de reflexões sobre o mundo, a vida e a sociedade. E eu vejo, olha aqui, ó, o time que está no livro, Pensadores Brasileiros Estrangeiros e tal. Aqui, Anjuli Boaventura de Souza Santos, Ciro Gomes está no livro, Eduardo Moreira, Flávio Dino, Hugo Melo Filho, Jeffrey Sachs,
Joseph Stiglitz, Ladislau Dalbor, Luiz Gonzaga Beluso. É um time maravilhoso. E o que é legal, gente, eu queria que vocês falassem isso. A introdução de vocês ficou tão legal, ficou vibrante e direta, né? Sem muitas tergiversações. Acho que esse é um clima que está nesse livro. É direto ao assunto. E todos os colaboradores, me parece que entraram, o Zizek também, né? Ele traz uma piada de começo, assim, tão bacana, e para valorizar, digamos assim, esse momento que a gente vai ter de passar consigo mesmo, né? Todo mundo dando um mergulho para dentro de si. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Júlia. Essa era a nossa expectativa mesmo, né? De produzir algo que fosse facilmente lido, que as pessoas conseguissem, inclusive, ter um panorama geral aí sobre diversas áreas das ciências humanas, por assim dizer, diversos olhares. Então, nós trouxemos pessoas da filosofia, das ciências sociais, né, da sociologia, da história da economia, do direito. Então, tem um pouco desses diferentes olhares para formar esse quadro mais geral, né? A gente está com um quadro aqui atrás, é mais ou menos um mosaico. Você pega um monte de partezinhas e consegue enxergar um pouco do quadro geral. Essa era a dificuldade que a gente tinha, né? Também foi um pouco do motivo de trazer o livro, porque nós vimos muitos textos interessantes saindo, mas de maneira dispersa. E aí as pessoas correndo para ler, nós pensamos, não, por que a gente não traz essa visão geral num livro e proporciona isso, né? Para que coletivamente nós consigamos fazer essa reflexão também. Então, foi essa a proposta, acho que sai um pouco com esse sentimento e o resultado o retorno, que é um retorno não financeiro, né? Está sendo muito positivo para nós. E o que também nos deixou muito felizes é que, apesar do tema ter sido livre para os convidados, não houve superposição, né? As pessoas, acho que talvez pela escolha do perfil, a gente já sabia mais ou menos o que é que vinha dali, e o resultado é que não houve uma superposição de opiniões. As coisas são muito articuladas, uma multidisciplinariedade de que a Júlia já falou, e também a questão que você chamou a atenção da ilustração. Eu escrevi para o Carlo, que é o artista italiano, e ele me disse, vai falando, Hugo, eu vou passando. Eu não costumo ceder quadros e tal, mas de que se trata? Quando eu expliquei o que era o projeto, ele, nesse caso, eu vou ceder com alegria. E quando eu mandei para ele, isso aí é a ilustração original, né? Você passou agora. Quando eu mandei para ele o resultado da capa, ele ficou muito feliz com o que viu, agradeceu bastante. Enfim, foi tudo muito bonito e o resultado foi muito agradável para nós e eu acredito que para os leitores também. Eu estou passando aqui, Hugo, enquanto você estava falando aqui, o PDF do livro, né? Olha só, apresentação, tal. Aqui você tem o índice, os autores. Eu vou passar rapidinho para a gente saborear aqui. E eu quero ler um trechinho da introdução de vocês, né? Porque eu achei... Eu dei risada no primeiro parágrafo, porque, assim, final de 2019, tudo corria normalmente. Políticas de austeridade gerando desigualdade social abissal, ameaçando o liberalismo democrático e propiciando a vitória de políticos de extrema-direita em vários países. Quer dizer, tudo transcorria normalmente, né? O sistema o trabalhador, como sempre, e, de repente, vem o vírus, vem a pandemia. Eu tenho uma percepção de que o fato de a China ter lidado com esse problema de maneira prematura e divulgado isso para o mundo todo e alertado o mundo todo, isso causou um alvoroço no mundo ocidental e a gente viu por quê? Porque eles não tinham estrutura para lidar com esse tipo de complexidade. Isso eu acho que eu acho que o livro, essa coisa que vocês falaram do artigo não ficar muito na conjuntura e envelhecer rapidamente, eu acho que o livro nasce histórico, porque mesmo se tiver uma cifra de muita associação conjuntural, ele permanece porque é um registro histórico, né? Sim. Passo para vocês aí para falar mais um pouquinho dessa injunção de coisas aí. Ele se pretendeu a isso também. Eu até, quando a gente foi escrever a apresentação e foi pensar o livro, eu comentei com o Hugo, vamos pegar aquele livro
tem 2 livros que saíram na época das jornadas de junho, né, aqui no Brasil, que um é do Bruno Cava e do Coco, e tem um outro também que é de outros autores, mas que eles têm justamente essa diferença de ser um retrato do calor do momento, né? Ou seja, trazendo todo aquele contexto por pessoas que estavam inseridas naquele contexto naquela hora. E eu acho que isso, de fato, é uma diferença, né? É você, depois, com distanciamento, fazer uma reflexão, já em outro contexto, não tem essa mesma riqueza. Nós pretendemos isso também ao lançar rapidamente o livro. E a gente também cuidou de todas as etapas, né, da produção, porque além de escolher as pessoas, convidar essas pessoas, escolher a arte, a Anjuli também fez as traduções dos textos que vieram em inglês, e eu mantive o contato permanente com o pessoal da Praxis Editorial, o Carlos Eduardo Fendel, que trabalhou com muito capricho e muito rapidamente eles nos entregaram esse resultado que, para nós, foi excepcional. Então, é como se fosse um filho, né, que a gente estivesse tendo agora, e o filho é muito bonito e nós ainda charmoso. não temos filhos, inclusive, né? Então, é um filho aí que a gente tem muito orgulho de ter gerado, primeiramente. Agora, pelas circunstâncias, ele foi apenas publicado no meio digital. Agora, no futuro, ele pode ser realmente publicado em meio físico também, né? Depois que passar tudo. Eu poderia sim, mas nesse caso eu teria que solicitar autorização dos autores outra vez, claro, porque ficou muito claro que o livro seria digital e seria gratuito, né? Então, isso talvez tenha pesado bastante na aceitação, né, do convite. Então, para a eventual publicação em meio material, a gente vai ter que convidar de novo as pessoas, pedir autorização de publicação, essas coisas todas. Vamos pensar. Os que eu falei, eu não me ativo essa questão do digital, né? Eu falei que seria gratuito, mas tem um custo também, né? De você rodar livros, etc. Enfim, com essa proposta de ser sem fins lucrativos, né? Pode ter um custo, esse custo ser revertido para a própria produção de novos livros. É um formato a se pensar também. Por enquanto, eu acho que o ideal é a gente produzir mesmo por PDF, em PDF, né? Em formato para e-book. Olha, porque até não ajuda a contaminar o vírus, né? Com vírus aí, eu acho claro, enfim, faz parte enfim, da própria essência do que está sendo defendido ali, né? Eu, quando vi o anúncio desse livro, nosso querido amigo Wilson Ramos Filho, o Xixo, passou a mão, falou, olha, Conde, isso aqui. E aí eu fiquei tão feliz porque realmente é bacana você disponibilizar gratuitamente uma edição tão cuidada, enfim, para as pessoas poderem ter acesso direto e ter experiência, não só de ler num blog, num site, mas realmente ler numa organização que é o livro, o livro digital. Já tem polêmica aqui no nosso bate-papo, vou ler para vocês aqui, que bacana, olha só. Silvia Maria está dizendo, boa noite, Condão, Anjuli e Hugo. Condão, você vai fazer sozinho live mais tarde? Está perguntando aqui da live. Não sei ainda, querida. Vamos na sequência aqui, porque hoje tem muita notícia nova também no cenário político brasileiro, e depoimento do Moro. Vamos falar aqui sobre isso também. Marisa Tácito está pedindo também para fazer live. Vamos lá, vamos curtir agora esse papo aqui. Janaína Coelho. Eba, Conde, boa noite. Ainda bem que existem pessoas como você nesse país sem explicação. Estou sem paciência. As pessoas estão agoniadas com a quarentena. Deixa eu chegar logo aqui na polêmica, que é o seguinte. Olha, Vera Araújo dizendo, casal lindo e de lutas. Sensacional, super feliz aqui também com a presença da Anjuli e do Hugo. Time de sonhos nesse livro, Manuel Carlos Justo. Deise Ribeiro, estou mergulhando numa garrafa de vinho. Aí a Fabiana Rodrigues pergunta, cadê o Lula no livro? Cadê o Lula nesse livro? Porque o Lula, enfim, está sempre no horizonte da gente que defende a democracia nesse país. E aí, cadê o Lula nesse livro? Imagino que ele seja citado por alguém ali ou não? Eu acho que ele é citado em mais de um dos artigos. Mais de um artigo, né? A gente procurou fazer um livro mais acadêmico, né? Então, você vê que os autores que foram convidados são todos eles vinculados à academia. Mas tivemos o cuidado de chamar pessoas das várias áreas da política nacional. Então, por exemplo, nós chamamos o Tasso Genro, o Wilson Ramos Filho Xixo,
nós chamamos o Flávio Dino, nós chamamos o Ciro Gomes, que são todos professores de direito, né? O Xixo, o Ciro Gomes, o Flávio Dino e o Tasso Genro. Então, o livro tem essa feição mais acadêmica. Nada afasta a possibilidade da gente... áreas também, né? Professor de todas as áreas, não só do direito, né? Então, o livro tem essa feição acadêmica. A gente está pensando em um segundo livro, né? Aí mais político, com figuras de proa da política nacional. Estamos planejando isso para mais à frente, quando essas coisas estiverem mais desenvolvidas, os resultados da pandemia, né? Talvez esteja tudo mais claro no horizonte, que a gente possa ter uma opinião mais, digamos assim, mais precisa desses atores políticos. Claramente, esse não é o único conhecimento válido, né? Nós já trabalhamos em muitas outras formas de produção, né? Incentivando outras formas de produção. Hugo e eu morávamos até o ano passado num espaço cultural na periferia de Brasília, lá em São Sebastião, e para nós foi um período muito rico de produção junto com a periferia e a partir de baixo, né? Construindo isso a partir dali. Então, mas esse livro realmente ele tem esse recorte. Tem um outro livro também que nos sugeriram a organizar, que é sobre o papel do Estado, e aí reunindo pessoas de diferentes órgãos, enfim, né, de diferentes profissões aí para dentro do Estado, para trazer um pouco dessa visão mais múltipla. Também estamos cogitando, estamos avaliando como conduzir esse contexto, mas eu acho que é isso, sim, esse foi o recorte que a gente trouxe para esse livro, e eu vou entrar, se você me permitir, eu acho que algo que também se revelou nesse processo e que me deixou particularmente um pouco triste, foi a dificuldade que houve de nós conseguirmos trazer as mulheres para produzirem nesse contexto de coronavírus, né? Foram feitos vários... É uma coisa curiosa. Foram feitos vários convites para mulheres, inclusive amigas minhas, professoras minhas, hoje curso doutorado, né? Então, professoras minhas do doutoramento na Universidade de Lisboa, professoras estrangeiras renomadas, e ou a gente não teve resposta, ou a resposta, ou houve anuência, mas chegando próximo do período, do momento da entrega, né, do prazo final, não conseguiram entregar. Para mim, isso revela algo muito profundo em termos do machismo estrutural, né? Dessa sociedade patriarcal que nós temos, que nesse contexto de coronavírus impõe ainda mais tarefas a essas mulheres, né? As tarefas domésticas, algumas pessoas passam mais tempo em casa, e os filhos, inclusive, elas se multiplicam, e mesmo sobre mulheres antecipadas, como as que foram convidadas para o livro, que é essa característica, né, de serem acadêmicos, enfim, isso também pesou bastante, né? Isso nós tivemos relatos. Então, é preocupante, eu acho que cabe isso em outro artigo também, essa reflexão, sobre como isso nos afeta a todas, né? Todas as mulheres. Porque tem uma questão que também intelectual que prejudica as mulheres, né? Elas têm várias atribuições, diferentemente uma questão de gênero que é estrutural e que é terrível. A dificuldade delas fazerem um aceite, produzirem no prazo que vocês estipularam, né? Isso que aconteceu também eu me lembro da outra publicação que a gente participou junto até, Hugo, que é o livro sobre a Vaza Jato, o Relações, né? Também teve esse problema lá, algumas mulheres não conseguiram estar no livro. Mas foi uma provocação da nossa internauta aqui, mas eu quero aproveitar para colocar a seguinte questão, que eu acho que está também posta no livro de alguma maneira, e vocês também, de posse de todo esse material tão rico, poderiam dar uma contribuição para a gente aqui. Falta liderança no mundo hoje para contornar essa questão da pandemia. O Lula mesmo já disse isso em outros momentos e a gente vem martelando isso. Você tem poucos líderes mundiais com uma visão muito estreita, não é à toa que a gente tem esse recrudescimento aí do fascismo, da extrema-direita, e isso acho que é o que está prejudicando muito o cuidado. O Brasil está prestes a se tornar o novo epicentro global do coronavírus. Queria que vocês comentassem essa situação dramática, né, em meio a esses artigos que vocês publicaram e organizaram.
O artigo que eu escrevi para contribuir com o livro, que se chama De Bretton Woods a Wuhan e Além, ele começa com a citação de um editorial do Financial Times, que diz que o momento é de mudanças profundas, etc., e que, como aconteceu em 44, os grandes líderes mundiais agora vão se reunir para reeditar uma espécie de Bretton Woods. E no meu artigo eu digo exatamente que outro Bretton Woods não vai acontecer. Não vai acontecer porque, nesse momento, não há esses grandes líderes. Inclusive, eu pergunto, vocês imaginam Donald Trump e o Boris Johnson se sentando com o Xi para discutir geopolítica e um redesenho do capitalismo no mundo pós-Covid? Eu acho que isso é muito improvável, né? O Trump está muito mais numa de guerrear sobre todos os aspectos, especialmente economicamente com a China, do que se reunir para traçar novos panoramas. Então, eu acho que não haverá, neste momento, infelizmente, por ausência de grandes líderes que você acabou de dizer, não haverá um planejamento, né, de como sair desse momento de crise. Haverá, a rigor, uma tentativa da China de se tornar hegemônica e uma resistência dos Estados Unidos no sentido exatamente oposto. E aqui no Brasil, estamos ao Deus dará, porque nós não temos efetivamente um governo, nós temos um conjunto de pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum compromisso, sem nenhuma boa-fé, eu diria até alguns sem sequer juízo, que estão no comando do país, e disso não pode resultar nada positivo, né? Então, é muito preocupante o momento que nós vivemos, especialmente no Brasil, porque haverá um aprofundamento da crise, né, como resultado dessa paralisação, do coronavírus e tudo mais. E temos que ver como as coisas vão se desenvolver doravante. Já se fala em renúncia, já se fala em impeachment há muito tempo, né? As coisas estão se avolumando contra o presidente da República. Hoje tivemos episódios envolvendo o ex-ministro da Justiça, que foi, a imprensa inteira está dizendo que foi delatar o presidente da República. Nós não sabemos, porque, curiosamente, não vazou a delação, né? Diferentemente do que acontecia no passado. Dessa vez, a delação não apareceu, não vazou, mas a gente vai terminar sabendo, né, o que foi que aconteceu, o que é que ele falou. Eu vou pedir licença para dar uma resposta também um pouco mais longa nesse ponto, porque a pergunta ela é mais complexa também. Então, Chantal Mouffe, ela, que é uma acadêmica também argentina, esposa do Laclau, e radicada hoje na Espanha, ela trata desse momento como um momento populista, né? Ou seja, nós estamos numa conjuntura hoje em que existe uma possibilidade para que atores que tenham alguns chamam de estratégia, outros acadêmicos chamam de discurso, outros de ideologia fina, mas enfim, que se coloquem nessa condição de populistas, né? Que é justamente o que é o populismo? O populismo estabelece uma divisão da sociedade entre uma casta, né? Você vê ali o Podemos na Espanha chama de casta, né? Mas é uma elite e o restante da sociedade, né? O 1% contra os 99%. Né? Isso teve muito presente, por exemplo, no Occupy, né? Esse discurso também. Mostrando que a democracia liberal, ela, na verdade, ela é uma casca, e por trás dessa casca, dessas instituições, está uma elite que fica manejando essas instituições. Então, o momento é um momento populista, por quê? Porque é um momento para aqueles que propõem uma saída dessa ordem, né? Ou seja, uma saída fora da ordem da democracia liberal. Essas pessoas ganham mais espaço, né? Na opinião pública, por vários motivos que eu não vou me aprofundar aqui, acho que em outros, na medida que a gente for conversando, eu vou aprofundando para a resposta não ficar muito longa. Mas líderes, pessoas, né? Não vou chamar de líderes, mas exercem alguma liderança, sim, né? E isso é relevante. Tem aparecido com essa retórica à direita e à esquerda, né, no mundo inteiro. Hoje, a direita radical ela tem adotado mais essa estratégia, a partir de uma crença também da própria direita radical, como é uma crença também na própria esquerda radical, a desconfiança sobre a democracia burguesa, né, que a gente assim chama. Então, tem adotado mais essa lógica antissistêmica e, portanto, tem tido mais espaço, mais reverberação do ponto de vista do discurso. A esquerda tem sido mais retraída um pouco com relação a isso, com
com algumas exceções. Por exemplo, o Obrador no México, o próprio Podemos teve isso mais presente na Espanha, foi o caso do Syriza, que inclusive surgiram a partir dessas ferramentas teóricas de Laclau e de Murphy. Mas existe uma ampla gama aí de autores que têm tratado desse tema e desse momento populista. Então, eu acho que é isso que a gente pode esperar para esse próximo momento, e é um momento também para a própria esquerda no Brasil refletir sobre as oportunidades que essa conjuntura histórica oferece, né? Ou seja, para uma proposta mais radical também, né? Bolsonaro fala para uma base cada vez mais radicalizada, ele tem mudado a base dele. A classe média está desembarcando e ele fala para o nosso sujeito revolucionário, né? Que Marx, enfim, Lukács falam do sujeito revolucionário, para esse que Bolsonaro tem falado. Antes, já para finalizar essa resposta longuíssima, antes de saírem as primeiras pesquisas pós-desembarque de Moro, eu até escrevi um textinho falando sobre isso, falando que eu apostava, né, fazer uma previsão, não me arrisco a fazer previsões em geral, mas fazendo uma previsão de que essa base de Bolsonaro se recomporia rapidamente. O que mudaria é a forma, a composição dessa própria base, né, que estaria teria mais elementos desse sujeito revolucionário e menos da classe média, que era um movimento que a gente já vinha e que é conduzido pela radicalização do discurso dele também nessa perspectiva antissistêmica. Isso, as primeiras pesquisas já saíram e realmente a gente percebe que ele continua mantendo uns 29%, 30%, né? Então, é algo para a gente, algo revelador para nós. Eu acho que essa análise é ultra sofisticada, me parece também uma análise do discurso, que é justamente do saber que eu me inscrevo como linguista, de saber o que está acontecendo. O Bolsonaro, ele realmente ele consegue, eu acho que ele é um sintoma, eu acho que ele não é um gênio, acho que ele é um produto, né? E por ele ser um produto desse momento, é por isso que ainda tem uma adesão que surpreende a todos. Mas, evidentemente, a adesão ao Bolsonaro está caindo. Acabou de sair uma pesquisa e ele está caindo severamente, né? Mesmo com essa base digital, difusa, de gabinete do ódio. Agora, realmente a esquerda ficou acuada, ficou defensiva durante esses últimos anos, acho que no mundo todo, em função, eu acho que a minha tese é de que o discurso da civilização, por exemplo, por que o Bolsonaro diz que a ONU é de esquerda, é comunista? É porque a ONU encarna justamente a questão dos direitos humanos, a questão da inclusão, a questão da saúde. A própria OMS é um monstro para o Donald Trump também, que já quis até sair da OMS agora nessa meia pandemia. Então, a gente teve uma reorganização da produção do discurso político. E a gente está nesse momento bastante... Está tudo conflagrado. Ideologizaram a própria saúde, a própria vida humana. A gente vê adeptos do bolsonarismo fazendo buzinaço em frente a hospitais. Isso é uma coisa sem precedente na história. Agredindo enfermeiros que se manifestam. É uma coisa assim absurda. E agora, vamos trazer o cenário para o presente. A gente faz os links todos aqui. A gente tem também essa conflagração no mundo político e também a judicialização desse mundo político nesse momento. E como vocês dois são especialistas da área, agora me permitam fazer uma pergunta nesse sentido. Quer dizer, a gente começa a ver o STF colocando alguns freios no desvario do Bolsonaro. A gente começa a ver realmente, finalmente, me parece que a sociedade está se organizando para colocar um fim nesse processo suicida que o Brasil entrou. Acho que a gente vai ter uma agonia ainda, vai durar mais um pouco, mas o processo, a ironia do destino, desculpa me alongar um pouquinho, mas a Angeline me deixou empolgado aqui com a questão que ela fez, vocês dois me deixou empolgados. A gente tem... o Moro não saiu do depoimento até agora. A gente tem a possibilidade de o juiz que condenou injustamente Lula a 580 dias depor na mesma Polícia Federal em que o Lula ficou preso e derrubar um presidente que ele elegeu. Quer dizer, é uma situação complexa. Eu passo para vocês
fazerem aí livremente as considerações sobre esse momento, Hugo, querido. Bom, a questão da judicialização da política é algo que se estuda há muito tempo, né? Há algumas décadas. Só que ela agora tomou rumos muito perigosos. O ano passado, lancei um livro, aliás, você estava presente, no mesmo dia do que lançamos aquela obra coletiva, eu lancei o livro Judiciário Tutelado, o STF sob o peso dos coturnos, onde eu mostrava que as decisões do Supremo Tribunal Federal tinham sido previamente indicadas pelos militares, pelo comandante do Exército e por outros militares de elevada patente no Brasil, e que, coincidentemente, no dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal terminava decidindo daquela maneira. O presidente Supremo se cercou de militares como assessores, coisa que nunca tinha acontecido na história do Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma série de fatos que demonstravam essa vinculação estreita entre as pretensões da caserna e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, e do mesmo jeito que aconteceu naquele momento, nesse sentido, pode haver uma reviravolta e o sentido ser modificado quando o Supremo percebe o resultado daquelas decisões do passado. Mas isso tudo é muito perigoso, porque, por exemplo, eu sou juiz do trabalho, como você sabe. Na seara trabalhista, tem havido um fenômeno muito curioso. Todas as ações diretas de inconstitucionalidade, que são por um voluntarismo inexplicável de alguns partidos, ajuizados no dia seguinte à edição da medida provisória, elas são corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a mais recente, a redução de salário de trabalhadores, independentemente de negociação coletiva, quando a nossa Constituição diz que a redução de salários é possível, sim, desde que por acordo ou convenção coletiva de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal chancelou a medida provisória, dizendo que não é possível reduzir salário individualmente. Imagine você, o trabalhador, nessas circunstâncias, que está sendo obrigado a se ajoelhar lá em Campina Grande, como nós vimos essa semana, como é que ele vai negociar na mesma estatura com o seu empregador redução salarial? Isso é impossível. Se o sindicato não está presente, isso não vai acontecer de forma razoável para os trabalhadores. As decisões do Supremo nesta área dos direitos sociais têm sido todas elas historicamente contrárias aos interesses dos trabalhadores. Então, há uma certa dificuldade de previsão do que pode acontecer com essa judicialização extremada da política, né? Algumas coisas, quando é necessário, por exemplo, o presidente manda expulsar os embaixadores da Venezuela, o presidente toma atitudes dessa natureza, é claro que provocado, o Supremo Tribunal Federal tem que intervir juridicamente, como aconteceu, embora ele diga que é perseguição política, na verdade, são decisões com fundamentos eminentemente jurídicos que estão sendo tomadas nessas circunstâncias. Mas é muito difícil dizer, Conde, em que medida o Poder Judiciário vai nos ajudar a sair dessa encruzilhada, porque, na minha visão, o Poder Judiciário foi um dos grandes responsáveis para nos jogar nessa encruzilhada no último período. Não sei se a Júlia concorda. Eu acho, nesse momento, eu acho que é possível ver isso com uma certa clareza. Existe uma queda de braço entre a institucionalidade, entre as instituições e Bolsonaro, ou seja, entre as instituições e uma proposta de saída fora da ordem que ainda não se materializou, mas que está presente claramente também no discurso de Bolsonaro. E isso não é só aqui no Brasil, né? Essa queda de braços entre a institucionalidade, que é representada também pela cooperação internacional, né, pelos acordos da União Europeia, já mostra os sinais aí de enfraquecimento, que é o caso do Brexit, enfim, no panorama internacional, o enfraquecimento também da União Europeia nesse contexto, ele é sintomático desse momento que nós estamos, dessa queda de braço que nós estamos vivenciando. Quem vai ganhar, qual dos lados vai ganhar, é a pergunta do milhão, né? Essa resposta eu não arrisco a dar, porque justamente acho que é um jogo que ainda está sendo jogado. Mas essa conjuntura maluca que você narrou agora, enfim, o próprio juiz que condenou Lula está agora prestando depoimento na mesma Polícia Federal, enfim, é resultado de uma sociedade com clivagens profundas que nós temos hoje, né? Essas clivagens, elas dividem a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, entre os ganhadores e os perdedores do processo de modernização, né?
Então, no Brasil, o contingente de ganhadores do processo de modernização é muito pequeno. Então, são pessoas que tiveram acesso à universidade, enfim, que tiveram um nível educacional mais amplo, né, a elementos, a valores culturais que têm um caráter universalista, que proporcionaram uma opinião já um pouco fora desse contexto conservador e tradicionalista, enfim, né, e mais autocentrado. E isso se percebe no mundo inteiro também, né? Isso é produto de uma sociedade extremamente desigual, produto de 50 anos de neoliberalismo, que geraram esse distanciamento social gigantesco que nós estamos vendo. Eu costumo dizer, para quem pergunta, o coronavírus vai mudar o mundo? O que vai acontecer? A minha resposta é o seguinte, olha, sozinho ele não mudaria nada, né? A Guerra Civil Espanhola, por exemplo, que teve escalas maiores, inclusive, do que o próprio coronavírus teve até agora, a Guerra Civil Espanhola, a gripe espanhola, é o ato falho a Guerra Civil é um possível cenário também. Eu quase pensei assim, falei, peraí, a Guerra Civil Espanhola... a gripe espanhola. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas a gripe espanhola também, por si só, não conduziu a essas mudanças, né? Ela é até considerada como algo que ficou um pouco esquecido e sem produzir muitas mudanças na estrutura e na conjuntura até. Mas, somado a esse cenário, né, que nós já tínhamos aí de clivagem profunda, o coronavírus pode, sim, agravar por trazer uma perspectiva de caos. Pense comigo. Não é interessante, para quem quer uma saída da ordem, que haja um caos institucional, um caos no país, que ninguém entenda direito o que está acontecendo para aparecerem soluções mágicas e que contemplariam essa necessidade de segurança das pessoas, né? Então, é um desenho também que se faz. É um momento muito perigoso que a gente está vivendo. A gente tem uma oportunidade, eu acho que a sociedade, vou falar da sociedade brasileira, mas o mundo tem a oportunidade de fazer uma reviravolta importante na governança, na relação com o Estado, né? Mas a gente pode perder essa oportunidade, porque existe ainda muitos traumas latentes em todo o universo que a gente vai observando pelo mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos e, sobretudo, no Brasil. Eu quero aqui ler mais alguns comentários aqui do nosso público. O pessoal está curtindo muito aqui. Manuel Justo está dizendo aqui, Manuel Carlos Justo, me parece que o corona vai acelerar alguns processos de mudança, como um catalisador. Seria por aí? Calma, a gente já vai falar sobre isso. Aqui tem um perfil que está dizendo o seguinte, não tem nome, o nome está numa grafia aqui que eu não consigo identificar, mas está dizendo o seguinte, sou professor universitário e foi muito gostoso ter tido meu salário reduzido em 25%. A negociação foi super igualitária. Recebi uma mensagem assim, você não precisa aceitar, mas seria bom aceitar. Aqui está lido esse comentário. Agora, eu estou aqui vou abrir mais uma vez, deixa eu só... Espera aí, deixa eu fazer assim, que eu tenho que pilotar aqui. Vou abrir mais uma vez o livro digital, porque eu queria comentar um ponto do artigo da Anjuli. Aqui eu estou chegando nele, deixa eu ver. Você coloca até o Lewis Carroll como o prefácio. A pandemia, populismo e nova ordem social. Aproveitar para dizer quem é a Anjuli Tostes, né? Advogada, auditora da Controladoria Geral da União, bacharel em Relações Internacionais, especialista em Gestão Pública e doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa. A Anjuli também foi candidata pelo PSOL a deputada federal, né, Anjuli? Foi. Confere, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas tem uma passagem aqui do teu artigo que eu acho que era aquilo que você estava dizendo nesse momento. Eu queria ler um trecho, deixa eu ver só se eu localizo aqui. Deixa eu ver... É que você fala da gripe espanhola, justamente. A pandemia é um momento novo nesse já muito complexo e intrincado cenário. A escalada da doença causada pelo novo coronavírus, em uma magnitude não conhecida por essa geração, é efetivamente chocante. Mas não tem, por si só, o condão de ensejar mudanças realmente profundas. A gripe espanhola, outra pandemia em escala até superior, também não teve. O que tem capacidade de alterar o curso da história, a caracterizar uma efetiva ruptura da ordem política e econômica, são as transformações nos modos de reprodução da vida em sociedade. Essa é uma tese muito forte. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Quer dizer, não é
pandemia em si, esse caos gerado por um inimigo invisível que ninguém consegue, inclusive a própria ciência tem dificuldades em determinar quais são os pontos ali de fragilidade desse vírus, mas são processos sociais, né? Eu acho que é o marxismo, né? Não tem marxismo, Comenta para a gente essa passagem. Eu vou falar antes, depois a Júlia vai especificar esse ponto que você mencionou. Na verdade, imaginem esse coronavírus em 1989. Ele ia mudar os rumos da implementação de todos os preceitos neoliberais que estavam em curso já de forma muito vigorosa? Não, não ia mudar nada. A questão é que esse coronavírus, na minha visão, seria uma espécie de epílogo dessa experiência fracassada que é o neoliberalismo. Então, coincidiu, né? Desde a crise de 2008, 2009, está evidenciado por todas as pessoas com o mínimo de informação e de boa-fé que o neoliberalismo não funcionou, ele fracassou, ele é um experimento fracassado. E, por isso mesmo, o coronavírus alcança esse momento, o momento atual do modelo de produção capitalista, nessa circunstância em que o modelo em voga está fracassado. E, por isso mesmo, é preciso que se adote um outro modelo. Isso está muito claro para todos, menos para o presidente da República e seus ministros, que praticam, nos dias correntes, o neoliberalismo da Escola de Chicago, com redução de direitos sociais e essas alterações, restrição de investimentos na área social, congelamento orçamentário via Constituição e essas coisas todas. Então, a verdade é que houve uma coincidência do ocaso, do neoliberalismo e esta pandemia de coronavírus. É por isso mesmo que a pandemia pode ter esse efeito catalisador que foi mencionado pelo ouvinte. Por quê? Porque, juntando todas as coisas, vai resultar uma crise muito, muito profunda que precisa ser enfrentada com um redesenho de como vai funcionar o capitalismo em termos mundiais daqui para frente, entrando como componente muito relevante a experiência do socialismo chinês, a economia socialista de mercado praticada na China. Então, o que é que vai resultar disso tudo? Hoje mesmo à tarde eu li a notícia de que a China já adotou uma moeda eletrônica soberana com o propósito de substituir o dólar nas suas transações comerciais com os demais países. Isso já é um lance à frente da China no sentido desse redesenho, dessa reconfiguração do que eu estava falando. Muita coisa vai acontecer em um curto espaço de tempo, isso é certo. Vamos ver o que é que sai disso. A minha opinião, claro, que temos que trilhar, na medida do possível, da forma mais rápida que pudermos, o caminho do socialismo. Mas a conjuntura política é que vai deixar clara a possibilidade de isso acontecer ou não. Júlio. Complementando também, meu artigo ele segue justamente nesse sentido, mostrando que o coronavírus ele pode ser um catalisador de um processo nacional e de um processo mundial que existe a partir dessas clivagens, que eu mencionei anteriormente, produto do processo de modernização. E, internacionalmente, o que se pode esperar desse próximo momento, dos próximos anos, é o que os teóricos do sistema mundo chamam de caos sistêmico, que é justamente quando uma hegemonia decadente, ela se tornou decadente justamente porque ela perdeu a capacidade de apresentar os seus interesses particulares como interesses universais, Então, essa hegemonia decadente, ela ainda tem as suas estruturas, mas essas estruturas não são mais... Elas são altamente contestadas, entram num cenário de contestação e de concorrência com estruturas de uma hegemonia ou de algumas hegemonias concorrentes, Então, esse cenário justamente aquele que se estabelece antes que uma nova hegemonia se consolide. E é algo muito preocupante, digo preocupante principalmente para os Estados Unidos, Para nós um pouco menos, mas nós podemos esperar também um acirramento desses conflitos que já se anunciavam, que já haviam tomado lugar com relação à China e Estados Unidos, principalmente ataques por parte dos Estados Unidos, A China, ela tem 2 projetos muito interessantes, que, enfim, é o Banco de Infraestrutura e
a gente chama de Rota da Seda, nova Rota da Seda, né? Belt and Road Initiative, que justamente trazem novas organizações internacionais, né? Uma outra discussão. Então, e que concorrem, em alguma medida, com o que nós temos hoje, em termos de FMI, de Banco Mundial, enfim, né? De outras estruturas também, que são historicamente situadas a partir de Bretton Woods, né? E o que vai acontecer? Será que vai ser o fim do capitalismo, como alguns já anunciaram, né? Porque nós não entraríamos, talvez, num novo ciclo liderado por uma hegemonia capitalista, como foram os últimos 4 ciclos, né, de hegemonias. Nós entraremos num ciclo de uma hegemonia socialista, com uma hegemonia socialista à frente. Será que a China vai continuar divulgando e trabalhando a sua economia como uma economia socialista de mercado e não vai fazer uma transição para o capitalismo? Será que, de fato, é uma etapa, como eles mesmos sempre defenderam, né? Uma etapa preliminar para o socialismo chinês, né? Uma etapa primária, eles chamam de etapa primária para o socialismo chinês, para se chegar finalmente a uma etapa comunista, que esse é o que é definido, né? É definido pelas próprias lideranças do Partido Comunista Chinês, que é onde o Estado se desenrola na China. Então, isso são cenas dos próximos capítulos, né? Que nós podemos, de fato, prever esse cenário de caos sistêmico e que tem o coronavírus como um catalisador. Por que ele é um catalisador? Porque, de fato, ele coloca a situação da China como algo privilegiado nesse contexto, né? A China conseguiu controlar muito rapidamente a disseminação do vírus, justamente por esse modelo de sociedade que ele tem, e esse contexto também é um validador desse modelo de sociedade que se organiza mais a partir do Estado. Então, é o que nós temos, pode gerar mudanças. Concordo, porque a China, na verdade, ela emparedou, né, o mundo ocidental que não acreditou que o vírus teria uma potência destruidora tão avassaladora. Eles avisaram, eles fizeram hospitais em 10 dias, coisas assim, ações muito... eu via naquele momento as pessoas dizendo que aquilo era propaganda, que aquilo era fake news, que não existia. Então, é um momento também que a informação está muito prejudicada, né, Hugo? A China tem várias questões que estão a seu favor. A primeira é essa que você mencionou. Eles conseguiram superar, embora haja quem diga que eles estão escondendo o jogo. Não acredito, porque eles já reabriram, inclusive, o convívio social. Mas a China tem a seu favor, na minha visão, mais importante ainda, a desindustrialização dos países ocidentais, que, por força exatamente dos pressupostos neoliberais, transferiram para a China não só as indústrias, mas também os empregos. E a industrialização, não apenas de equipamentos médicos, como respiradores, até questões comezinhas, como máscara para andar na rua, mas não só isso, a indústria farmacêutica, a indústria de tecnologia avançada, a indústria automobilística, tudo isso hoje representa uma dependência imensa do Ocidente em relação à China. E isso faz com que, neste momento, a China tenha uma vantagem impressionante, uma vantagem relativa impressionante em relação aos países ocidentais. Basta ver que se anuncia crescimento negativo de todos os países ocidentais, mas a China, com tudo o que passou, vai ainda ter um crescimento próximo a 2% no ano de 2020. E a China sabe disso, e ela está se utilizando dessas vantagens que tem para construir ou ser, em 2020, o que os Estados Unidos foram no fim da Segunda Guerra Mundial, pelo menos em relação aos países asiáticos, africanos e alguns países europeus que integram essa nova rota da seda que a Júlia mencionou. Então, a China tem a vantagem nesse momento do jogo. Vamos ver as cenas, como a Júlia disse, dos próximos capítulos. Mas se anuncia, antigamente passavam, né, as cenas do próximo capítulo das novelas. As cenas são patéticas para o lado americano. No mesmo dia que a inteligência americana diz que o vírus não foi fabricado em laboratório, o Donald Trump anuncia em entrevista coletiva que sim, que ele tem elementos para dizer que foi fabricado no laboratório em Wuhan e que, por isso mesmo, vai determinar restrições econômicas à China, etc. Eu não sei nem se ele tem condições hoje
de determinar essas restrições. Mas o jogo que ele está podendo jogar nesse momento é tentar criar uma imagem negativa da China para o mundo ocidental, a ver se ele vai conseguir ou não. A ver se ele vai conseguir. O detalhe dos chineses é que eles têm uma paciência, eles têm uma soberania. Eu converso muito com o Paulo Nogueira Batista, que foi vice-presidente dos BRICS e morou em Xangai. Ele cita no livro dele até aquela história que quando o jornalista chegou para acho que não me lembro para que dirigente chinês, um dirigente importante dos anos 90, falou assim: o que o senhor acha da Revolução Francesa? E aí o dirigente disse assim: é cedo para dizer. Aí depois a gente... É milenar, né? Porque assim, é cedo. Você vê que o cara é precavido, né? Mas depois ficou sabendo que foi um erro de tradução. Na verdade, o jornalista tinha falado da Revolução de 68, mas mesmo assim ele falou: é cedo para dizer. Gente, eles planejam coisas para daqui a 50 anos. Para daqui a 50 anos. E fazem. Se você examinar aquilo que os congressos do Partido Comunista determinou 40 anos atrás, está se realizando hoje. O Hugo Anjuli tem um dado que é espetacular, eu escrevi sobre isso. A China ia anunciar esse ano, não sei, acho que eles ainda vão anunciar a erradicação da pobreza. Sim, eles incrível. 250 milhões de pessoas da pobreza desde foi anunciado no começo dos anos 80. Isso. Projeto de erradicação da pobreza. Em 40 anos. Há 40 anos. E a gente sabe, e nos artigos que eu pesquisei também para fazer essa reflexão, quer dizer, eles iam anunciar com toda a pompa a erradicação da pobreza, e ao mesmo tempo que você tem os Estados Unidos com uma massa gigantesca de pobres. A grande meca do capitalismo. Gente, deixa eu dar a sequência aqui para a gente já encaminhando para o último bloco. Eu apresentei a Anjuli, mas não apresentei o Hugo Melo Filho. Eu quero dizer aqui um pouco do Hugo também para você. Hugo Cavalcante Melo Filho, juiz do trabalho, titular da 12ª Vara do Trabalho do Recife, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciência Política também pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou o estágio pós-doutoral na Universidade de Roma, sob a coordenação do professor Fábio Petrucci. Enfim, o Hugo Melo Filho é uma das potências no nosso país na arte e igualmente, Anjuli Tostes também. Eu quero trazer uma questão final aqui para a gente. Vamos falar um pouco dessa situação que a gente vive hoje no Brasil. O que a gente vê com relação à pandemia no Brasil, a questão política também explodindo, né? Muita falta de informação. As pessoas, os trabalhadores, não têm informação. E a gente tem a presidência da República promovendo a desinformação para todo mundo assistindo isso perplexo. A palavra que a gente mais escuta e mais encaixa na situação desse momento é perplexidade. Por outro lado, as pessoas mais competentes do país estão fora do governo, né? As pessoas mais, enfim, preparadas para poder combater uma questão dessa complexidade. A gente tem o depoimento dos governadores que fizeram uma reunião com o Taish, o Nelson Taish, o novo ministro da Saúde, saíram aterrorizados. Ele não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. E também tem outros depoimentos. Acho que o Flávio Dino disse que nunca viu, quer dizer, o governo federal participar tão pouco de uma situação, de uma crise desse tamanho. A oportunidade está posta, tem uma singularidade de a rua não poder ser ocupada agora por nenhum setor, ainda que essas coisas da morte continuem acontecendo, mas me parece que a gente está caminhando para um desenlace político. Eu vejo um processo parecido ao que precedeu o impeachment sem crime da Dilma Rousseff, com o STF entrando muito forte, com setores da sociedade se manifestando e com a popularidade também ainda do Bolsonaro, ainda um pouco mais alto que o da Dilma naquele momento, mas também caindo. Queria que vocês fizessem um desenho para a gente dessa situação aí, política do Brasil. Quem quer começar a fazer isso?
eu vou fazer um desenho assim, eu acho que talvez algumas pessoas fiquem um pouco chateadas com o que eu vou dizer, mas é uma análise mesmo que ela é possível nesse cenário. No caso do impeachment da presidenta Dilma, que foi um golpe de Estado, né? Foi um golpe jurídico, midiático, parlamentar aqui no Brasil. Eu defendi isso de forma muito veemente, participei da organização de vários protestos, mas nós tínhamos um contexto em que já em 2014, aliás, em 1º de janeiro de 2015, havia a adoção de uma política econômica muito diferente daquela que foi pregada na campanha, né? Então, isso gera um cenário que também já existia antes, mas que ele se aprofundou de uma forma muito rápida no Brasil, que é o que a própria Chantal Mouffe chama de pós-política. O que é a pós-política? Quando as possibilidades da política institucional elas se igualam na cabeça das pessoas. As pessoas geram uma certa equivalência. Lógico que, além disso, houve todo um processo de demonização do PT, do petismo e da esquerda como um todo, né? Então, esse também foi um processo muito importante que contribuiu para esse desenlace que foi o golpe de Estado. Mas esse cenário de pós-política, ele possibilitou o surgimento de lideranças populistas, né? Que é o caso do Bolsonaro. Então, acho que essa é a principal diferença que nós temos. Nós estamos com um populista que está no momento populista. Que ele aproveitou essa janela de oportunidade para se lançar nacionalmente. E isso faz com que ele tenha mais força. Então, naquele momento, nós tínhamos uma presidenta da República com um índice de popularidade, aí, medido nas pesquisas, de 7%. Né? Hoje, nós temos um Bolsonaro que mantém 1/3 da população fiel a ele, e mesmo que a parte da classe média desembarque, ele tem essa capacidade de recompor. Por quê? Porque ele adota esse discurso populista, que é próprio para o momento, e ele dá a esse discurso, que ele em si mesmo é neutro, né? A sua interpretação. Ele associa com o que a gente chama de uma ideologia densa à direita, né? E dá a essa indignação das pessoas com o status quo, principalmente dos desalentados do status quo, né? Aqueles que gostariam até de que houvesse uma ruptura, porque perderiam muito pouco nesse contexto, né? É diferente da classe média, que teria mais a perder. Então, ele dá a essas pessoas a interpretação que melhor lhe contempla com relação à sua ideologia. E ele tem conseguido manter essa base justamente por aproveitar esse momento. Isso abre duas possibilidades para a gente, né? Como eu falei, uma possibilidade é a vitória da institucionalidade, que, para mim, se materializa como um impeachment. Né? Então, assim, impeachment é a institucionalidade respondendo de volta que, olha, nós temos algumas regras basilares de vivência, de sobrevivência em sociedade, inclusive na nossa sociedade política, e você violou várias delas, e essa é a nossa resposta. Então, é o impeachment. O outro cenário é um golpe de Estado. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar nisso, acham que muitas acham que é exagero, enfim, mas nós não podemos ignorar que é isso que está na cabeça de Bolsonaro, né? Eu não sou aqui nenhuma sensitiva para adivinhar o que está se passando ali, mas a movimentação dele, o discurso que ele projeta, né, cada vez com uma base mais radicalizada, o armamento da população, a liberação do uso de munição, o fatiamento aí do governo, a entrega do governo para os militares, né, encher o governo de militares para contemplar essa classe, enfim, né, que sempre teve muita força. Qualquer revolução que tem, gente, tem os militares no conjunto aí. Então, ou é liderado por militares, né? Nós acabamos de passar do aniversário aqui da Revolução dos Cravos em Portugal. Mas, então, tudo isso pode trazer também para esse outro cenário que não é o impeachment, né? Que é um cenário, de fato, uma ruptura institucional no Brasil, de um golpe de Estado. Pode ser um golpe que a gente chama de golpe branco, enfim, chame da maneira que se preferir, mas um golpe em que Bolsonaro ele reverte as regras do jogo completamente e que nós tenhamos uma outra ordem de coisas, né? Que as instituições importem muito menos do que elas já importam hoje. Então, fica aqui esse desenho para tentar responder um pouco a sua pergunta. Muito bom. E antes de passar para o Hugo, só dizer, eu estava pensando, realmente tudo indica assim, ou é impeachment ou é golpe. Se não fizerem o impeachment, o Bolsonaro vai deitar e rolar em cima de todo mundo aqui. Vai, Hugo, fala para a gente. Eu concordo com o diagnóstico da Anjuli, mas tenho divergências quanto a essa capacidade que Bolsonaro teria de manter
essa base de apoio que ele ostenta hoje, né? Existem pesquisas desde a década de 80 que a própria OIT realiza sobre a intenção dos trabalhadores em relação à democracia. E essas pesquisas revelam todos os anos, praticamente, que os trabalhadores estão muito mais preocupados com a satisfação de suas demandas pessoais, de suas demandas sociais. A democracia está em segundo plano para esses trabalhadores. Desde que eles tenham as suas demandas atendidas, eles estarão apoiando. Os analistas que examinaram as pesquisas de hoje estão mostrando que essa mudança da base de apoio a Bolsonaro se deve muito aos R$600 que estão sendo pagos às pessoas mais necessitadas. Só que esse pagamento é limitado no tempo, né? E quando acabar o pagamento desses R$600 mensais, as pessoas já estarão empregadas, já estarão com um meio de subsistência, porque se isso não tiver acontecido, e eu acho que não vai acontecer, porque este governo não tem competência para adotar medidas econômicas que conduzam a isso, o que vai acontecer é uma insatisfação popular com o governo. Some-se a isso o que vai acontecer em termos de resultado desta pandemia, a quantidade de pessoas mortas, porque Bolsonaro fez uma aposta muito forte. Ele apostou que ia ter 800 mortos. Alguns empresários disseram 6 mil mortos, 5 mil. Nós já chegamos a 7 mil pessoas e não estamos ainda em momento de achatamento da curva. Então, esses fatores todos podem minar essa base de apoio popular de Bolsonaro, das classes D e E. Não tem como ele recuperar, pelas coisas que ele faz e pelas coisas que ele diz, o apoio das classes A e B. E nós vamos ter aí, ou podemos ter, uma mudança dessa configuração em termos de apoio popular, que pode sim conduzir ao resultado institucional, que seria o impeachment ou, eventualmente, a renúncia forçada pelos militares. Algumas pessoas falam disso, né? Agora, neste momento, está muito clara a possibilidade do golpe. O Brasil é um país no qual, há 1 ano e meio, todos os dias a gente vai dormir sem saber se no dia seguinte o presidente vai dar um golpe ou não. Isso é uma coisa absurda, mas que acontece aqui no país. E ele está sendo absolutamente honesto com o que prometeu em campanha, porque todos nós ouvimos na campanha Bolsonaro afirmar que, se fosse eleito, daria o golpe no outro dia. Todas as pessoas ouviram isso, né? Que não estava preocupado que morressem 30 mil pessoas no país. Então, ele não está preocupado que vão morrer 7 mil, 8 mil de coronavírus. Essas coisas todas foram dadas lá atrás na campanha e 54 milhões de pessoas votaram nele. O que resta ver é por quanto tempo esse eleitorado e este apoio vai continuar fiel a Bolsonaro. Existem pessoas que, na minha visão, ele pode fazer o que quiser, que elas continuarão fiel. Basta ver aquele cidadão lá na Praça dos Três Poderes ontem, basta ver os outros cidadãos na frente da Polícia Federal hoje, brigando com os defensores do povo. Em particular, foi um festival de horrores. Festival, né? Bolsonaristas e humoristas. Eu concluo dizendo isso, Conde, mas para não deixar nada sem o Moro, você falou e terminou ninguém falando nada. A imprensa dá notícia de que o Moro tem um dossiê de 15 meses de conversas com o presidente. Imagine o que é você nomear uma pessoa que está lhe monitorando 15 meses para depois lhe entregar. Então, eu não sei nessa história quem é pior, não é? Se é o criador, se é a criatura. Aliás, quem é o criador e quem é a criatura nesse contexto, né? Só para não deixar o Hugo aqui não respondido, também na provocação que ele fez, Bolsonaro tem se saído muito bem e não deixar essa questão econômica pegar nele, né? Falando no linguajar bem popular, que é o seguinte: existe uma clivagem muito característica da América Latina antiga já, que é a clivagem econômica, que se dá a partir da dimensão Estado-mercado, né? E muitos teóricos dizem que essa é a principal clivagem aqui na América Latina. Mas Bolsonaro, com o discurso populista dele, ele consegue reverter isso. Em que sentido? Ele coloca essa conta sobre outros, né? Fala o seguinte: ó, sou eu sozinho aqui lutando contra o sistema que oprime o taxista, que oprime o motorista do Rappi, que oprime a dona de casa, né? Que oprime a diarista. Então, ele se coloca como salvador.
E, portanto, essa conjuntura econômica não é culpa dele, é culpa desses que estão se movimentando aí, que são os parasitas e que são, enfim, tudo que ele demoniza, culpa da esquerda, que fez um trabalho terrível no passado e que agora a gente está tendo resultado disso. Então, ele tem projetado esse discurso para esses grupos, né? E, efetivamente, que nós temos, durante todo esse período em que houve, inclusive, uma piora, né? Em termos relativos, houve uma piora do Brasil na economia, 1% de crescimento do PIB é uma piora. Nesse contexto, nada colou nele, né? Será que ele vai continuar conseguindo manejar isso por meio do discurso? A ver, né? A ver, porque, como eu falei, hoje existe um momento propício para isso. O populismo é algo mais denso do que discurso, e, na minha opinião, né? Mas apesar de ter alguns que discordam, é algo mais denso do que isso, porque ele é sintomático do momento de ruptura da legitimidade que já está tomando lugar com relação às democracias liberais, e Bolsonaro aproveita essa oportunidade muito bem, né? Sendo que ele o que é pior. Então, espero muito que esse jogo se reverta, espero muito, estamos fazendo nossa parte. Esse livro é uma granada que a gente joga para o lado de lá, para tentar trazer nossa contribuição para esse reequilíbrio de forças, né? Mas vamos continuar aí nas trincheiras, porque é isso que importa. Gente, eu estou conversando, encerrando aqui o nosso papo com esse casal maravilhoso, Hugo Melo Filho e Anjuli Tostes, que organizaram o livro digital Quarentena, que pode ser baixado gratuitamente. O link está na descrição dessa transmissão. Também coloquei em todas as minhas redes sociais, no Twitter. Vocês acham facilmente? A editora Hidra, né? Não, a editora Canal 6, mais uma linha editorial, a Praxis Editorial. Praxis Editorial. Foi a mesma que lançou aquela série de livros sobre o golpe lá atrás, que eu organizei junto com o Xixo e com outras pessoas. Perfeitamente. O Hugo tem uma extensa lista de publicações, Anjuli também, né? Vocês publicam muitas coisas, então eu recomendo vocês pesquisarem os nomes, Hugo Melo Filho, Anjuli Tostes, no Google, vocês vão achar a produção deles. Eu queria encerrar, primeiro agradecer o público maravilhoso aqui que nos contemplou, inclusive tem umas últimas questões aqui que eu faço questão de ver, deixa eu só atualizar aqui. Olha só, a Claudete Fleck dizendo, um dia seremos comunistas, a China vai nos comprar. O TSE não se pronunciou até agora sobre a anulação das eleições de 2018. Manuel Carlos Justo, o pior é que alguns anos atrás o Brasil estava engatado nessa estratégia chinesa. Agora perdemos o rumo do mundo. Só para terminar, eu queria, antes de começar a entrevista, a gente está falando de Cuba, vamos falar de alguma coisa boa, né? Vamos falar de uma coisa que dá certo, porque vocês foram várias vezes para Cuba, estava dizendo aqui que a primeira oportunidade que eu tiver eu vou para lá, e esse quadro que está atrás de vocês aí é de um artista cubano, que a Anjuli trouxe de Cuba. Vamos falar um pouquinho dessa sociedade, quer dizer, desse momento que pode inspirar. Tem uma matéria do Clarim chileno recente, dizendo que os holandeses, na verdade, relatando o que os holandeses estão pensando, vários cientistas, pesquisadores, políticos, pensando a nova sociedade depois dessa pandemia. Sim. Numa lógica que não é de crescimento econômico, mas é o contrário, de crescimento. É o modelo econômico Donuts. Como? Isso. Donuts. Exatamente. Da rosquinha Donuts. Da rosquinha Donuts. E eu acho tão bonita, uma oportunidade tão bacana que a gente tem de poder retomar de valorizar. A gente percebe que a vida humana está totalmente desvalorizada. As pessoas não se importam com as próprias vidas. Elas correm riscos, evidentemente, porque estão desinformadas, mas mesmo as pessoas informadas, né, acabam correndo riscos desnecessários. Passo para vocês aí para fazer e falar de Cuba também para a gente. Sobre a questão dos novos horizontes, né, a gente vê várias possibilidades, né? O keynesianismo se apresenta aí como uma solução, na qual eu não acredito. O modelo chinês se apresenta como solução. Os holandeses já anunciaram essa economia da rosquinha, né, que é mais ou menos o seguinte: são 2 círculos concêntricos, onde tem o buraco da rosquinha é onde as pessoas não podem estar. Aquilo é o limite mínimo da dignidade e dos direitos. Você tem que estar no ambiente, tem que estar a massa da rosquinha. E também, para além da massa, não pode ir porque isso atenta contra a natureza.
Então, nós teríamos a limitação entre a dignidade humana e o respeito ao meio ambiente, que daria exatamente esse limite, essa faixa que era a da rosquinha. Né? Só para complementar nesse ponto, existe também um outro manifesto, que é de, acho que talvez o Conde esteja fazendo uma referência mais direta, de várias personalidades, pensadores holandeses, que é com relação ao decrescimento especificamente. Mas esse modelo para Amsterdã, ele bebe também nessa fonte. É um modelo pensado por uma mulher, que é a britânica Kate Hayward, se é que eu pronunciei correto. A Amsterdã já anunciou que isso será implementado agora, na cidade, né? A ver se será um laboratório para o resto do país. Mas o certo é que as coisas vão mudar, né? As coisas vão modificar. O Zizek, em um artigo recente, anuncia ou prevê a configuração de um novo comunismo, um comunismo diferente da experiência histórica, mas uma forma de comunismo onde haja maior igualdade entre as pessoas, onde haja mais respeito pela dignidade humana, onde haja respeito aos direitos humanos. Enfim, essas opiniões todas estão postas, né? Em relação a Cuba, que você está demandando, o que é que se observa em Cuba? O que se observa em Cuba é o seguinte: um país oprimido há mais de 50 anos por um bloqueio absurdo que promove ou poderia promover desigualdade e pobreza e miséria no mais alto grau, mas um país que, pela solidariedade das pessoas que lá vivem, consegue harmonizar e reduzir a gravidade dessa situação. Você vê o cubano, uma sociedade saudável, uma sociedade orgulhosa, uma sociedade onde todos têm um trabalho, onde todos têm onde comer, onde todos têm onde morar. E isso é muito relevante em qualquer perspectiva baseada em direitos humanos. E, além disso, um povo que tem uma solidariedade para fora. Você vê que, mesmo com todo o bloqueio, com tudo que a União Europeia e os Estados Unidos fazem, os cubanos se propõem a produzir remédios, a exportar médicos para acudir as pessoas nesse momento de pandemia. Enquanto você vê a Alemanha e a França proibirem que a Itália comprassem equipamentos médicos lá, né? Países que estão supostamente em um mesmo bloco econômico. Então, isso dá muito a dimensão, acima de tudo, de como as pessoas encaram o outro, né? A visão de si e do outro. As pessoas no capitalismo neoliberal, elas são marcadas pelo egoísmo, e isso se reproduz também nas políticas estatais. Eu quero esse respirador para mim, não importa se vão morrer milhões lá no outro país. Isso aqui é meu, como o Trump afirmou e roubou e fez pirataria para pegar. Mas não foi só Trump. A Alemanha fez a mesma coisa, a França fez a mesma coisa. Contra a Itália, por exemplo. A Itália pediu socorro econômico e o primeiro-ministro holandês, aliás, o ministro da Economia holandês, perguntou: precisamos fazer uma investigação para saber por que é que a Itália não tem condição econômica de sair sozinho desse problema, como todos deveriam ter. Então, não há solidariedade em lugar nenhum, a menos ou fora dos países onde há o socialismo, por uma mudança absoluta da forma de encarar, não é? Uma mudança de mentalidade. A solidariedade está posta. Eu me preocupo, eu sei que para eu estar bem, os meus vizinhos têm que estar bem, o resto do povo tem que estar bem, tem que estar saudável, tem que ter trabalho. Eu acho que é por aí o caminho para superarmos todas essas dificuldades. Né, Ju? Cuba é uma inspiração incrível em vários sentidos, né? Não apenas do ponto de vista cultural, que a obra que atrás ela é emblemática nesse sentido, mas também enquanto um modelo de sociedade, né? Quem vai a Cuba se apaixona por Cuba, a não ser que esteja muito assim ferozmente ideologicamente ensimesmado nas suas próprias posições. Se tiver um pouco aberto, consegue enxergar essa riqueza toda. Trazendo um pouco do histórico, né, de Cuba, dessa questão da saúde. Poucas pessoas sabem dessa parte, mas inclusive quem viu o seriado Chernobyl não sabe, mas quando houve o incidente em Chernobyl, as crianças russas elas eram trazidas para serem tratadas, muitas foram trazidas para ser tratadas em Cuba, né, que desenvolveu uma tecnologia com base na palha do coco, enfim, para conseguir tratar essas crianças da radiação. Até hoje existe um centro em Havana que trata essas pessoas, né? Nós estamos vendo aí o que aconteceu agora, né, que está acontecendo, dos cubanos enviando médicos para o exterior, enviando médicos para a Itália. Isso aconteceu também na epidemia de ebola em 2015. Então,
nós temos uma sociedade em que a mortalidade infantil é de 4 por 1.000, né? Que é no nível aí melhor do que o Canadá, por exemplo. Nós temos uma sociedade em que oferece bolsas de estudo para latino-americanos, né, pessoas de países pobres, estudarem gratuitamente. É um país com uma série de dificuldades, inclusive brasileiro, um país com uma série de dificuldades em razão do bloqueio absurdo, né, econômico, comercial, financeiro. E apesar de tudo isso, Cuba é esse milagre que né? Esse milagre, esse exemplo de solidariedade e do que a humanidade perdeu em algum momento em meio ao capitalismo, mas não perdeu completamente, né? Essa é a nossa esperança. Acho que essa reviravolta é possível. Nós todos somos atores nos movimentando nesse processo. E é isso, né? Vamos continuar produzindo e pensando agora, porque o futuro depende disso. Muito bom. O pessoal aqui está super feliz com a entrevista. Obrigado a Conde, entrevistados, Papo Cabeça, adorei, baixei o livro. Gratidão e cuidem-se. O mundo ser comunista, Claudete Fleck está dizendo aqui, o comunismo volta mesmo como quase que um fantasma agora, que vai assumir daí dessas pessoas oportunistas aí que achavam que estava tudo resolvido, tudo certinho, sem Guerra Fria mais. Agora que a gente vai ver o que vai acontecer. Eu quero dizer o seguinte, vocês são maravilhosos. Vocês costumam dar entrevistas, os dois juntos, assim, sempre, não? Hoje de manhã demos, né? Hoje de manhã demos, às vezes. O ano retrasado, como ela era candidata, ela que dava as entrevistas, eu ficava só acompanhando. Era meu primeiro damo. Era o primeiro damo. Porque tem uma harmonia tão bonita, o pessoal reparou aqui, é tão bonito enfim, foi muito bom conversar com vocês. Quero agradecer mais uma vez, recomendo o livro Quarentena para todo mundo ler. Acho que o livro abre realmente, muito forte, quer dizer, o debate que vocês trouxeram aqui hoje é o debate que está no livro, é o debate que está a sociedade realmente com ousadia. Agora não pode ter acovardamento mais, né? Chega, né? Deixa o acovardamento lá para trás e vamos tentar enfrentar esse desafio aí de como no Brasil combater um vírus, como diz o Haddad, e um verme, né? Mas é o Bolsonaro, nosso problema. Nós temos de enfrentar tudo isso. Obrigado e espero que a gente se encontre novamente em breve. Valeu. Obrigado. Eu agradeço muito. Eu queria só deixar uma recomendação. Quem tiver curiosidade também de saber um pouco mais sobre Cuba, é a primeira vez que eu fui lá, foi em 2016, acho. Eu voltei e escrevi um artigo, conversei com mais de 100 pessoas lá, usei todos os meios de transporte, fui em 5 províncias, então trouxe essa visão um pouco do que se passa lá. Acho que tem muita gente que tem essa curiosidade que você mencionou. Enfim, eu acho que o nome é Meu Relato sobre Cuba. Se você jogar na internet, encontra. A Associação José Martí também publicou. Mas eu acho que é também um modelo para a gente refletir a respeito. E vai ser sempre a nossa esperança, né, Conde? Independentemente dos rumos que se tomem, nós não vamos tirar de norte essa esperança de um mundo mais solidário e a partir de uma outra matriz de reprodução. Obrigado, Conde, pela oportunidade. Foi uma alegria muito grande aqui estar com você, junto com a Júlia, discutindo esses temas todos. Conta conosco para outras ocasiões. Obrigada, pessoal. Beijo, tchau. Encerrando aqui, valeu.